Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, Clube Cristão Aprovado, esse canal que tem conteúdo para abençoar a sua vida. E nesse vídeo de hoje eu preparei algo muito incrível para você, que é justamente ensinar você como escolher uma boa versão da Bíblia, uma boa tradução, né? No meio de tantas versões, King James, nova versão transformadora, nova versão internacional, nova Almeida atualizada e por aí vai. Como escolher uma boa Bíblia, gente? Então é muita coisa. Então fica comigo até o final desse vídeo. Lembrando que se você gostar desse conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Isso é muito importante para eu identificar que esse trabalho está abençoando a sua vida, tá bom? Antes de mais nada, para a gente começar a falar sobre esse assunto, é preciso entender que todas as traduções da Bíblia presentes na atualidade hoje, elas têm o objetivo de trazer a leitura de uma forma mais fácil. Mas, quando a gente vai escolher alguma tradução da Bíblia, muita gente fala assim: ah, essa Bíblia é boa porque ela é fácil de entender. Mas a questão é: esse fácil de entender realmente está em concordância com os originais? E é justamente sobre isso que a gente vai falar. Eu coloquei aqui na tela, eu quero acompanhar com você, tá bom? Como escolher uma Bíblia para ler. Eu coloquei aqui 3 tópicos que eu considero muito importantes, tá bom? E o primeiro tópico que eu quero falar com você é justamente isso aqui, ó. Tradução, tá? Você precisa, antes de mais nada, qualquer coisa, identificar qual foi o material base dessa tradução, qual material eles usaram. Isso por quê, pessoal? Atualmente, nós temos hoje vários tipos de pergaminhos, vários tipos de trabalhos, até mesmo porque a Bíblia tem mais de 2000 anos, né? Então, muitos trabalhos já foram feitos em relação à Bíblia. Mas, muitas vezes, nós devemos observar, primeiramente, o material base sobre o qual essa Bíblia foi constituída. Normalmente, você consegue pegar essa informação no próprio site, né, da editora, né? Ou então você pode pesquisar mesmo no Google, você pode colocar lá, por exemplo, quais são os originais usados no, por exemplo, na nova Almeida atualizada ou na João Ferreira de Almeida. E aí, por que eu estou falando isso? Porque antes de mais nada, antes de você escolher a linguagem, é muito importante você entender como essa tradução foi feita. Se ela foi feita como uma tradução de cunho aberto, né, para ser mais fiel aos originais, ou, por exemplo, se ela vai ser mais aberta, mais indutiva. Vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Existem algumas traduções da Bíblia, né? Por exemplo, a NTLH, né? Nova tradução na linguagem de hoje, ela é uma Bíblia normalmente que ela, por ter um foco muito grande na linguagem, alguns termos ficaram abertos demais, ou então acabam conduzindo a uma determinada interpretação e ela também não tem muito respaldo assim nas sociedades bíblicas, né? Nas pessoas que realmente estudam, e eu vou falar muito sobre isso também aqui no vídeo, tá bom? E é muito importante você entender qual é a tradução. Então, como que eu vou, né, pegar uma tradução boa para mim? Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, né? Uma tradução que utilize tanto o idioma hebraico, tá? Aramaico e grego. Por quê? Porque foram esses 3 idiomas que foram, né, colocados aqui. Eu vou até anotar aqui para ficar bem fácil para você gravar. Então procure uma tradução que tenha, né, o hebraico, o aramaico, né, e o grego. Aí você pode falar assim, mas Leandro, tem muitas traduções que utilizam isso. Nem todas. Tem algumas, por exemplo, que vêm já pegam direto do latim. E nessa forma de tradução, normalmente você vai perdendo alguns sentidos. Vou dar um exemplo aqui bem prático para vocês, tá bom? Por exemplo, na Bíblia João Ferreira de Almeida, quando você abre lá, principalmente nas cartas de Paulo, né, você vê no preâmbulo que Paulo sempre apresenta-se assim, Paulo, né, servo do Senhor. A palavra servo ela é colocada, mas na verdade no original ela tinha a ver com escravo. E aí, quando a gente vai fazer essa exegese, né, essa análise no original, normalmente a gente acaba entendendo que o conceito ali colocado é um pouco diferente. E a palavra escrava não foi traduzida para o português, até mesmo porque João Ferreira de Almeida faz essa tradução para os nobres, e os nobres eram senhores de escravo, né? Então, acho que pegava mal, né? O cara, poxa, eu sou dono de escravo e Paulo era escravo, e tinha ali aquela coisa muito assim da igreja. Então, por conta dessas questões, eles acabaram traduzindo a palavra por servo. Então,
esses pequenos detalhes acabam fazendo uma diferença na hora da sua interpretação. Então procure traduções que tenham, né, ali como base mesmo os elementos tanto no grego quanto no hebraico quanto no aramaico, né? Alguns trechos ali de Daniel, livros que foram escritos na época do exílio, ele vai acabar ali usando esse aramaico, que é uma influência, na verdade, do hebraico, com informações da Mesopotâmia e coisas do tipo, tá bom? Bom, outro fator que você precisa também levar em consideração é a atualidade da linguagem. Esse assunto aqui, por exemplo, pessoal, ele é muito importante, tá bom? Quando vocês forem falar, por exemplo, sobre linguagem, vou até dar um destaquezinho aqui na minha tela, só para poder vocês verem melhor e acompanhar. Vamos deixar isso aqui didático, né, pessoal? Lembrando, se você gostar desse formato, ó, não esquece de dar um like aqui para nós não, viu? Por favor, ajuda aqui esse pastorzão aqui a fazer um bom material para vocês. Bom, a linguagem é uma coisa muito importante. Você precisa identificar com a linguagem. Atualmente, existem duas Bíblias com linguagem super atual e que eu super recomendo a leitura, né? Uma delas é a nova versão transformadora da editora Mundo Cristão e já conhecida, né, de muitas igrejas, a nova versão internacional. Aí agora voltando aqui, por que eu estou falando dessas duas versões em específico? Porque tanto a nova versão internacional quanto a nova versão transformadora, o comitê de tradução deles é altamente atualizado, assim também como hoje, né, a João Ferreira de Almeida, que ela foi perdendo ali um espacinho nos últimos anos, né? Tinha muita aquela coisa assim, eu leio a Bíblia e não entendo. Então, tudo isso foi colaborando ali para ela ficar um pouco para trás, mas eles vieram com um bom trabalho na nova Almeida atualizada. Ela é uma Bíblia que eu particularmente gosto muito dela. É uma edição de 2017, então é uma revisão bem atualizada. E esses fatores são muito importantes, né? Essa atualização constante para manter o padrão de linguagem, e normalmente são comitês que trabalham sempre para fazer essa concordância, né, entre o mais próximo do original possível dentro do idioma. Então aqui, ó, você já tem 3 dicas aqui importantes para você pegar. E o último detalhe para mim, um dos mais importantes, né? E aqui vou gerar um pouquinho de polêmica, né? Tá assim, vamos ver como é que vai ser, que é justamente a questão da confiabilidade, né? Que eu vou diminuir agora um pouquinho aqui para poder ficar melhor, mais didático para vocês. O que acontece nessa confiabilidade aqui, pessoal? Saber se aquela tradução que você está escolhendo, ela tem uma aceitação dentro das sociedades bíblicas, tá? Isso é muito importante porque existem várias sociedades bíblicas no mundo e o papel principal dessas sociedades é justamente o quê? Analisar as traduções disponíveis do mercado e oferecer para as pessoas o que tem de melhor. E aqui entra, né, aquela primeira red flag aqui da nova tradução da linguagem de hoje, que depois eu posso até fazer um vídeo mais específico sobre ela, que é justamente o que? Ela é uma Bíblia, ela normalmente ela é uma Bíblia que ela tem uma linguagem muito simples, né? E em alguns contextos, como eu falei, ela acaba levando você ali a uma percepção um pouco diferente, como aquela coisa assim, não foi bem isso que ele está dizendo, sabe? E faz até esse teste. Você pode pegar, por exemplo, uma nova tradução da linguagem de hoje e você pode pegar, por exemplo, eu vou deixar aqui na legenda alguns textos, tá? Não vou ficar citando aqui porque para o vídeo não ficar grande, mas eu vou citar, colocar aqui na legenda embaixo alguns textos, por exemplo, que você vai encontrar diferenças entre uma legenda e outra, entre uma tradução e outra, né? Melhor dizendo. Bom, e continuando falando sobre isso, tem uma outra Bíblia também que eu não falei dela, que é a King James, né? A King James é a queridinha ali dos estudiosos, e a King James é também uma Bíblia muito boa, é uma tradução referenciada, ela já está no mercado há muitos anos e ela tem ganhado bastante credibilidade. Voltando às questões das sociedades bíblicas, né, para a gente poder dar um encerramento aqui nesse vídeo, o que você vai levar em consideração de importância, tá bom? Ó, agora dica de ouro, viu? Como que eu vou olhar? Olha, por exemplo, os sites da Sociedade Bíblica. Quais sites a Sociedade Bíblica trabalha, né? Olha muito também qual a tradução que o seu pastor utiliza. Essa dica, gente, eu acho que talvez seja a mais importante. Se o teu pastor estuda a Bíblia, se o teu pastor ele dedica tempo para aprender,
provavelmente ele vai saber te dar uma boa orientação sobre as versões, tá bom? Não é apenas você ter o mais próximo do original, você precisa entender. Recentemente teve um projeto de um pastor que foi a chamada Bíblia Freestyle. E essa Bíblia, ele deixa claro que ela não é uma tradução da Bíblia, né? Mas assim, uma forma de reinterpretar. E algumas pessoas até começaram a levar isso aí a sério. Eu falo pessoas que eu conheço, isso, graças a Deus, nunca chegou a virar uma coisa que o próprio pastor disse antes, que o objetivo dele nunca foi fazer uma tradução da Bíblia. Mas, por exemplo, lá está dizendo assim que na tentação de Jesus fala que o diabo levou Jesus para o World Trade Center. Então, assim, e depois da tentação, ofereceu uns Habibs, uma Coca-Cola para ele, né? Apesar de que acho que depois de 40 dias de jejum eu ia gostar de um Habibs, viu, gente? Não sei vocês, mas eu ia. Bom, então, nesse contexto, ele deixa claro e você percebe que por mais que é uma linguagem muito fácil, não tem uma conotação com os originais. Então, essas questões são muito importantes para você poder levar em consideração na hora de escolher uma boa tradução da Bíblia, tá bom? Então, você pode olhar. Onde que eu consigo olhar, pastor? Bom, você vai fazer o seguinte, você vai entrar no site da Sociedade Bíblica do Brasil, acho que eu já falei isso no vídeo, né? Mas não custa nada repetir que eu tô gravando, gente, eu gravo direto, tá? O cara entrega conteúdo assim, bem sem muita edição mesmo, para ficar mais natural essa comunicação. Se você gostar, ó, mais uma vez aí, dá um joinha aqui para nós, tá bom? Então, para encerrar, o que que acontece? Você olha essa questão da comunidade, dessa aceitação, olha lá no site da Sociedade Bíblica, né? Verifica com o teu pastor, o que que ele tá usando, o que que ele tá vendo. Eu tenho certeza que você fazer isso, tá bom? Você vai simplesmente, assim, entrar num outro nível de estudo da Bíblia, tá bom? E se você gostou desse vídeo, por favor, eu vou pedir para você mais uma vez se inscrever no canal, deixar o seu like, porque é muito importante. Nós estamos começando esse trabalho e o objetivo desse canal é trazer conteúdo que abençoe a sua vida. Então, esse foi o vídeo de hoje e aguardo vocês para mais.